Boa tarde, pessoal. Dois Quebrado Inteligente aqui para vocês, podcast, entendeu? Eu, Lucas Rodrigues, Mikael, estamos aqui. Hoje a gente vai falar sobre o CPC 31. O CPC 31, ele é ali daquelas regras, né? O CPC, basicamente o manualzinho, né, do contador. O CPC está ali para o contador, assim como a legislação brasileira está para o advogado no Brasil. Tá, a gente vai buscar explicar isso para vocês da maneira mais fácil possível, certo? Sem usar linguajar muito técnico, não é o nosso objetivo. Exatamente. Nosso objetivo é alcançar você aí que está querendo ter seu MEI, se você entender mais ou menos como que vai funcionar ali os lançamentos contábeis, porque não dá para você confiar em um profissional ao qual você não conhece, né? Então, para você poder também conversar com um profissional, achar um bom profissional, certo? Esse é o nosso objetivo. Exatamente. E a gente vai explicar também a parte de como você pode fechar um negócio ou fazer a transferência de um bem. Então, vamos imaginar aí um possível problema para você, MEI, certo? Você já tinha uma loja, você abre a segunda loja de um bairro ali que você imaginou que seria um bom negócio, mas acontece alguns contratempos, você percebe que seu negócio não está indo bem, eu preciso vender, mas não é tão simples só sair vendendo assim, né? Quando a gente fala de balanço patrimonial, a gente tem vários critérios que a gente tem que seguir, né? Determinados por esse CPC 31. Então, vamos imaginar que você tem duas lojas, você vai fechar uma para vender. A venda ela vai funcionar da seguinte forma: para você vender a segunda loja, a gente incide um imposto sobre ele, que seria o ITBI, que é um imposto municipal, que um exemplo disso aqui em Campo Grande, ela incide 2% do valor do imóvel, que é o valor do imóvel venal, que é calculado pelas prefeituras, não é o valor do imóvel do valor real dele. Certo. Então a gente vai calcular a partir desse valor venal, 2%, que vai interferir na venda desse imóvel. Então você paga esse valor e você vende o imóvel. Certo. Então, como eu disse, o CPC 31 ele vem aí para separar, certo, as regras, o que é preciso ter para você lançar no seu balanço. Quais são essas regras, né? Quais são esses parâmetros que você precisa seguir? O primeiro é que quando você vai classificar algo mantido para venda, não é só sair registrando, né? Exatamente. Precisa ser um valor justo, né? Que a gente considera um valor razoável. Você não pode vender, por exemplo, um imóvel num valor absurdo, um valor que você pagou a menos. E caso você venda esse imóvel a menos do que você comprou, a empresa deve registrar esse valor como uma perda. Certo. Até porque assim, não adianta você acordar num dia e falar, eu tenho meu imóvel ali, comprei ele por, colocar ali 200 mil, né? Que você comprou o espaçozinho ali para você. Comprei ele por 200 mil, vou colocar ele para venda, eu usei ele durante um ano, então ele tem marcas de uso, ele tem a depreciação do imóvel. Você não pode vender ele por um preço, vou colocar hoje para venda e vou colocar 400 mil, o dobro do valor. Não existiu nenhuma grande mudança ali na área imobiliária para ter uma valorização desse imóvel. Então você não pode só sair registrando, falando, vou vender por 400 mil. Não, você tem que vender por um valor real. Exato. Né? E o certo, né, entre o valor real e o preço justo é sempre você usar ali o que seria o menor, certo? Porque ele é o mais próximo da realidade. Quando você vende um carro, por exemplo, você não espera comprar um Gol por 38, daqui 5 anos você vender ele por 50 mil reais. Então você sempre se você tende a vender algo que você comprou mais barato do que você pagou de entrada, certo? Utilizando os valores, né, e o tempo da economia que interfere em tudo. Isso. E aí a segunda regra. Segunda regra seria o valor que você coloca no balanço para esse ativo, certo? Você vai calcular o valor de mercado real
E é o que eu falei, né, do valor justo. Você vai colocar o valor que é de fato a verdade, que é condizente com a nossa realidade, que é o valor venal. E tem um detalhe legal também: quando você classifica mantido para venda, ele para de depreciar. Então, porque assim, a partir do momento que você coloca algo para venda, entende-se que você não está utilizando mais. Então, você coloca ali em janeiro, certo, seu imóvel. E seu imóvel tinha uma depreciação de, vamos supor, 400 reais. Uhum. Certo? Você até dezembro deprecia esse imóvel e em janeiro você coloca ele para venda, fecha tudo lá, ele só fica parado para aluga-se ou para venda, o correto seria para venda, né? Coloca para venda e aí durante esse tempo que ele está fechado não vai depreciar. Então, por exemplo, se você colocou ele em janeiro, você vendeu ele em junho, nesses 6 meses aí ele não vai depreciar. Porque certo? A gente não deprecia algo que você não está utilizando. Exatamente. É tipo um carro, entendeu? Se você não está andando com o seu carro, se você não está viajando com ele, atravessando a cidade, ele não está perdendo valor. Exatamente. Certo? As peças não estão gastando, gasolina você está economizando, você está economizando com manutenção. Exato. E a parte se você não utilizar muito o imóvel durante um longo prazo, ele vai incidir o valor do IPTU progressivo, que basicamente é quando você não utiliza esse imóvel, então a prefeitura entende-se que ele vai ficar parado por muito tempo. Então, para não ter essa história de um imóvel ficar parado por muito tempo e parecer uma cidade fantasma, caso isso aconteça muitas vezes, ele cobra o IPTU progressivo, que é uma taxa sobre o IPTU que vai fazendo a progressividade durante 5 anos. Então é um bom tempo aí. Isso, né? Porque especulação imobiliária não tá podendo ainda não. Não tá legal isso aí não. E seria a terceira regra seria como que isso ia aparecer nos relatórios, né? E você não vai sair ali fazendo uma mistura doida, isso aqui, receber o dinheiro, vai no ativo e não sei o que. Não. O correto é você registrar bonitinho, separadinho. Exatamente. Tudo isso. Aí a gente vai mexer um pouco naquela parte do imobilizado, né? Do ativo não circulante, quando a gente faz a programação de venda. Então a gente precisa dar baixa nesse imóvel que está no imobilizado. Então a gente faz a jogadinha contábil e consegue vender esse imóvel e baixar do nosso histórico contábil, do balanço no caso. Uma eternidade depois. Então, quais seriam os impactos práticos, né? Vamos imaginar que você aí, certo? Seu sonho era deixar o CLT, se não aguentava mais aquele patrão no seu pé, 8 horas por dia, você pegando 4 horas de busão, 2 de ida, 2 de volta, mais 1h30 de almoço, você tem tempo nenhum. Você falou, poxa vida, tem um negócio que está expandindo muito aqui, o pessoal do escritório compra bastante, o seu patrão comprava bastante, que é o quê? Salgadinho, aqueles mini salgadinho frito, certo? Aqueles mini salgadinho frito, eles são feitos em uma máquina, né? Eu lembro que até tinha um comercial bem lá atrás, quando começou essa onda dos mini salgadinhos, na SBT. Sim. Tinha um comercial que passava sobre isso. Mas vamos supor ali, você tá vendendo com uma máquina, certo? Você tá ali operando 6 meses, você tá tendo um lucro legal. Aumentou, você fala assim, não, juntei um dinheiro legal, vou investir mais uma máquina porque quero vender mais, certo? E aí você compra essa outra máquina e daí você fica mais 6 meses ali e você vê que essa máquina não te trouxe um lucro, você ainda não conseguiu pagar ela direito. Exatamente. Então o que você vai fazer? Você vai vender. Por que você vai vender? Eu estou usando a entrega do iFood, né? Quando você entrega com parceiro do iFood, né, um entregador, você paga uma taxa, certo? Isso. Então você às vezes quer ali vender essa máquina, pegar o dinheiro de volta e dar uma entrada numa moto, certo? Porque você tem o seu filho, 18 anos, que mora com você ali, ou você tem o seu próprio sócio, né? Pode entrar no negócio ali e entregar. Ou você mesmo, entendeu? Você já tem uma pessoa que te ajuda a fazer os salgadinhos, você sai para entregar. Então,
não é só você falar, eu vendi a máquina mais barato do que eu paguei, né? Tem a questão de, não estou pagando taxa para iFood. Exato. Então, se olhando pelo dinheiro ali, né? Se você você comprou por 1.000, né? Isso aqui é impossível, você comprar uma máquina dessa por R$1.000, mas vamos supor que você comprou por 1.000. Você vendeu por 700, você não pode falar, tive um prejuízo de 30%. Não. Por quê? Porque com a moto você conseguiu diminuir a taxa do iFood. Então você está tendo uma lucratividade maior por cada venda, né? Então não é só isso. Por isso é importante você dividir bonitinho, na calma, na tranquilidade. Exato. E nossa taxa não pode ser muitas das vezes superior. A gente não pode ter um prejuízo superior a 30%, né? Quando a gente fala de negócio. Sempre manter ali a faixa dos 10, 15%. Perdão te interromper, mas assim, outra coisa que impactaria, por exemplo, é a energia, né, na máquina. Essas máquinas geralmente elas gastam muito energia, talvez a manutenção, você não vai ter que mais gastar dinheiro com manutenção. Então isso impacta também no seu lucro de operação. Nas nossas demonstrações contábeis também, muitas das vezes, DRE, balanço, Sim. que vai entrar essas despesas, então esse prejuízo aí, essas despesas, ela vai acabar sendo extinta de uma Sim. vez. A gente também tem o exemplo dos estoques, né? Sim. Que muitas das vezes a gente tem uma empresa, então essa empresa funcionar, você tem que sempre ter uns produtos lá, não pode deixar faltar para o seu cliente. Então você tem que sempre manter o estoque alinhado, tendo aquele controle de estoque, sempre comprando conforme o tempo, conforme Sim. uma data, Gastando, até gastando com, por exemplo, energia, a depender do estoque, né? Por exemplo, se for um estoque que precisa, um frio, né? Exato. Precisa ir na geladeira. Então, quando se fala disso, a gente tem que levar todos esses fatores em consideração. Exato, porque vai impactar nas nossas vendas dos nossos negócios, nas nossas negociações no futuro e hoje, né? Então é muito importante ver essas questões aí. Sim. Então, pessoal, é isso. Encerra aqui o primeiro episódio do podcast 2 Quebrado Inteligente. Entendeu? Boa pra nós. Tamo junto. Boa noite isso, a pessoal. todos. Muito obrigado. Amém pra quem é de amém, axé pra quem é de axé. Tamo junto. Tchau.